caríssimos católicos, apostólicos romanos, filhos da única igreja fundada por Jesus Cristo, Deus eterno e bendito. No Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18, diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele disse minha igreja no singular, não disse minhas igrejas no plural. A Igreja Católica Apostólica Romana é a Igreja de Jesus Cristo, é a Igreja de Deus. Fora da Igreja Católica não há salvação. O católico que conhece a Igreja e a abandona para seguir as seitas não se salva. Jesus Cristo é católico, Nossa Senhora é católica, os apóstolos são católicos, até Judas Iscariotes, aquele vagabundo, foi católico, mas não perseverou. Jesus chamou Judas Iscariotes de filho da perdição, João 17:12, e de diabo, João 6:70. Estimados católicos, vamos refletir sobre as penas do inferno. Nessa primeira parte, vamos refletir sobre a pena de dano. É muito triste uma pessoa ser criada por Deus para amá-lo e por própria culpa se condenar ao inferno e se apartar de Deus para sempre. Triste derrota, terrível fracasso, terrível frustração. São milhões de pessoas que vivem como se Deus não existisse, como se não possuíssem uma alma imortal e espiritual. Vivem como animais irracionais. Estimados católicos, a pena de dano é privação de todo o bem, de todo repouso, alegria, amor e esperança, e em especial a privação de Deus. Pena de dano é separar-se de Deus para sempre. O condenado ao inferno não pode amar a Deus. Está separado do Criador para sempre. Os seus companheiros serão os demônios e os outros condenados. O condenado ao inferno é odiado pelos demônios e também os odeiam. É odiado pelos condenados e também os odeiam. E vive naquele mar de fogo, longe de Deus. É amado por Deus, mas o odeia. A privação da visão de Deus é chamada pena de dano. No inferno, o condenado não verá a Deus. Isso mesmo, no inferno, o condenado não verá a Deus. Nunca, nunca. É a mais terrível das penas do inferno. São Francisco de Sales escreve: a privação e a perda da glória de Deus é a mais terrível pena do inferno, escreve São Francisco de Sales. E Santo Afonso Maria de Ligório ensina: o maior suplício do inferno é a pena de dano. Ensina Santo Afonso Maria de Ligório. Prezados católicos, de fato, priva os condenados para sempre de Deus, o bem infinito para o qual fomos criados, e privando-os de Deus, priva-os de qualquer outro bem e felicidade. No inferno, os condenados não verão a Deus, mas verão numa pequena claridade os demônios asquerosos e verão também
os outros condenados. O condenado já não pode mais amar a Deus no inferno. Então, o seu amor transforma-se em ódio contra Deus, contra si mesmo e contra todos. Santo Afonso Maria de Ligório escreve: o verdadeiro inferno é a pena de ter perdido a Deus. E Santo Agostinho ensina: se os condenados gozassem da visão de Deus, não sentiriam tormento algum, e o próprio inferno se converteria em céu, ensina Santo Agostinho. Caríssimos católicos, os pecadores não fazem caso desta grande perda, porque vivem longos anos sem Deus, mergulhados em trevas, atrás de carnaval, atrás de forró, de bebedeira, atrás de moralidade, de novelas e outras coisas. E na hora da morte, entretanto, reconhecerão a grandeza do bem que perderam. Escreve Santo Antonino: a alma, ao partir deste mundo, reconhece que foi criada por Deus e, irresistivelmente, deseja unir-se e abraçar-se com o bem supremo. Achando-se, porém, em estado de pecado, Deus a repele, escreve Santo Antonino. E Santo Afonso Maria de Ligório diz: a alma, ao separar-se do corpo, se sente naturalmente atraída para Deus. O pecado, porém, a afasta do Criador, escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Estimados católicos, todo o inferno, pois, se resume nas primeiras palavras da sentença que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 41, apartai-vos de mim, malditos. Está claro que o inferno é a separação da alma e Deus. A alma que está no inferno nunca mais verá a Deus, como está em São Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos. É palavra de Deus e nós não podemos negar. O condenado odiará a Deus eternamente. E esse há de ser o seu maior tormento no inferno. Odiar a Deus, odiar o Criador é o maior tormento do inferno. Conhecer que Deus é o sumo bem, digno de infinito amor, e ver-se forçado a odiá-lo para sempre, a odiá-lo eternamente. Santo Afonso Maria de Ligório escreve: o condenado odiará e amaldiçoará a Deus, e amaldiçoando-o, amaldiçoará também os benefícios que dele recebeu, a criação, a redenção, os sacramentos, especialmente os do batismo e da penitência, e, sobretudo, o Santíssimo Sacramento do altar, isto é, a Eucaristia. Aborrecerá todos os anjos e com ódio implacável o seu anjo da guarda. Imagina, o condenado vai odiar os anjos, principalmente o seu anjo da guarda, ensina Santo Afonso. E o santo acrescenta: e os seus santos padroeiros e a Virgem Santíssima. Então vai odiar o anjo da guarda, os seus santos padroeiros e também a Virgem Santíssima. Malditas serão por ele as três pessoas divinas, isto é, a Santíssima Trindade, especialmente a Jesus Cristo, que morreu para salvar-nos, e as chagas, os trabalhos,
o sangue, a paixão e morte de Jesus Cristo, ensina Santo Afonso Maria de Ligório. Caríssimos católicos, a pena de dano é a separação eterna de Deus. O condenado nunca mais verá a Deus, o que constitui o pior sofrimento do inferno. Existe no inferno uma terrível solidão, uma solidão imensa, cheia exclusivamente de ódio, ódio a Deus e a si mesmo. Lá no inferno, o condenado odeia a Deus e odeia a si mesmo. Também um desejo de morrer, sabendo que é impossível morrer no inferno. Sabendo também que este é o destino que o condenado escolheu livremente, ouvindo continuamente, cheia de escárnio, a voz da própria consciência. É para sempre, sem descanso, sem alívio, para sempre, dirá a consciência do condenado nas chamas do inferno. Não existem palavras ou pincel que possam descrever o horror do inferno na sua realidade. A privação de Deus é a pena essencial, e esta privação é querida pelo próprio condenado. O condenado não tem nada de Deus, é vazio de Deus, mas Deus o conserva na existência. Deus seria o único que poderia alimentá-lo, mas ele, o condenado, não deixa, não quer saber de Deus. Está cheio de ódio contra o Criador que o criou por amor. O condenado odeia a Deus e a todas as criaturas. Santo Tomás de Aquino ensina: os condenados querem que todos os anjos e todos os homens se condenem igualmente ao inferno. Ensina Santo Tomás de Aquino. Estimados católicos, é muito triste o filho lá no inferno querendo a condenação do pai, a filha no inferno querendo a condenação da mãe, o esposo querendo a condenação da esposa e a esposa querendo a condenação do marido. O inferno é a pátria do ódio e da revolta. A pena de dano é o pior tormento do inferno. Consiste na separação de Deus para sempre. Estimados católicos, o católico deve obedecer com alegria e fidelidade a doutrina católica. Deve estudar a doutrina católica, deve estudar o catecismo da Igreja Católica. São Pio X ensina que o católico que não estuda a doutrina católica por preguiça, desprezo, comodismo, peca mortalmente, comete pecado mortal. Está no Catecismo Maior de São Pio X, número 5, e o segundo Catecismo da Doutrina Cristã, na lição preliminar número 15, diz que o católico que não estuda a doutrina católica por negligência e preguiça, peca mortalmente. Então, prezado católico, estude a doutrina católica, porque o católico que estuda a doutrina católica, ele tem segurança para enfrentar com coragem, convicção e ousadia os inimigos da Igreja Católica, que levanta muitas calúnias contra a nossa Santa Igreja.